Primeiramente, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Fenômenos Nadalógicos. Eu sou a Nayara. Segundamente, eu sou a Gabriela e hoje eu quero fazer uma pergunta para a gente começar esse tema. Casamento acaba com o relacionamento, com a relação? Nossa. Gente, será que casamento faz acabar a relação? E o que a gente está falando, o que a gente está chamando de relação, né? E que casamento é esse? Então, Para acho que começar, tem muito para a gente falar sobre isso. Porque na nossa cultura, casamento sempre foi visto, sempre não, né? Do século XVIII para cá, tem a relação com o amor romântico e é visto como um aprisionamento. Mas aprisionamento como se o homem tivesse que correr do casamento e a mulher tivesse que caçar o casamento. Então, acho que por aí já começa meio estranho, porque a relação precisa dos dois. E parece que um está correndo e o outro está tentando, já começa a ser estranho. Por que eu digo isso? Tem uma ideia de eu vou me amarrar para o homem, de que eu vou me amarrar, de que minha vida vai mudar, e a mulher de que ela precisa para ser legitimada como mulher, para ter um lugar de sucesso, para ter um lugar de escolhida. Essa lógica já começa não funcionando, por quê? Primeiro que eu acho muito estranho o homem correr de algo que para ele é totalmente benéfico. Acho que quem tinha que correr era a mulher. só para começar. Para começar, se a gente for pensar no casamento, como foi construído ao longo do tempo. Tradicionalmente falando, que é essa mulher que tem que dar conta de tudo na relação, da relação, do sentimento dos dois, da casa, do trabalho dela se ela trabalhar, e que o homem tem que dar conta do trabalho dele e da vida dele. Essa é a relação que a gente costuma entender como um casamento. E os contos de fadas, toda a tecnologia de gênero que a gente chama, mostra isso pra gente desde muito nova, né? Que o casamento faz parte desses degraus da vida. Eu já queria começar contando uma experiência minha, Gabi, que acho muito interessante, que pra mim, isso desde nova já caiu por terra. Eu já desromantizei a relação desde muito nova. Eu tinha um anel que eu usava no dedo da aliança, que hoje está uma aliança, era um anel. Eu devia ter uns 7, 8 anos. E eu não tirava aquele anel. E uma vez minha avó me perguntou e eu falei que eu não tirava porque eu não queria casar. E aí meu dedo ia crescer, aquele anel não ia sair dali, não ia dar para botar aliança. Nossa! Olha isso. Por que eu não queria casar? Hoje eu entendo. Naquela época eu não tinha noção nenhuma, só não queria casar. Hoje eu entendo que à minha volta não tinha ninguém feliz casado. A minha família toda divorciada praticamente. Poucas eram as pessoas que estavam no casamento, e quem estava no casamento eu não via ser algo legal, interessante, gostoso de viver. Então eu não queria aquilo para mim. Só que talvez na minha mentalidade de criança eu entendi que eu não ia ter como fugir daquilo, e fugir daquilo seria não ter a mão para colocar aliança. Uhum. Como que eu poderia fugir dessa realidade que vem para todo mundo? Sim. Né? Então eu lembrei disso quando a gente pensou em casamento, do quanto isso é forte, de que parece uma brincadeira, mas é muito sério, que é a noção que eu tinha da realidade e como eu comecei a encontrar na vida o que é relação. Assim, existir nesse lugar de relação era fugir. Sim, não era uma coisa boa, né? Então, assim, você queria fugir daquilo. E eu acho que isso é muito interessante, porque o que a gente tem na sociedade hoje é todo mundo lutando, correndo atrás de ter um casamento, e ao mesmo tempo todo mundo falando que casar é ruim. Então, assim, afinal de contas, vamos chegar a um consenso? Eu não sei se é possível chegar a um consenso. Sei. E assim, por que eu acho que isso acontece, né? Como você começou falando sobre essa ideia de um casamento tradicional, tradicionalmente, casamentos aconteciam para a união de famílias, para a união de bens, né? De terras, Uma questão né? econômica, organização social. Exatamente. Também. Era uma forma de organizar a sociedade. E naquele momento, naquele tempo, a mulher, ela apenas representava a família nesse momento de união. E aí o que ela tinha para fazer ali era oferecer filhos para aquela pessoa com quem ela ia casar, que ia ser de uma outra família, enfim, ia ser aquele casamento ali. Eu acho que isso diz muito do que mudou na sociedade. Por quê? A sociedade hoje não tem mais essa relação com a união de famílias que tinha tempos atrás. Hoje as pessoas se unem de maneira, digamos que mais independente. Porém,
isso vem mudando, mas ainda é muito forte, que a mulher precisa do homem dentro dessa construção social, porque a mulher não tem poder econômico. O homem tem o poder econômico. Quem trabalha é o homem. Então a mulher precisa do homem porque para ela se sustentar, para ela ser alguém no mundo, para ela ser alguém na sociedade, ela precisa se unir a um homem para ter uma vida. E aí, quando a gente começa a ver toda a mudança, né, que a gente vem conquistando, né, principalmente enquanto mulheres, né, as mudanças que vêm acontecendo socialmente e que as mulheres vão encontrando também o seu espaço na sociedade, ocupando espaços de poder independente de homens e também alcançando independência financeira, né, tendo o seu próprio dinheiro, a mulher não precisa mais do homem. Então a mulher ela vai casar se ela quiser. E aí muda totalmente a conjuntura do porquê o casamento. E aí, falando pelo lado da mulher, né? Então, a mulher passa a escolher se ela quer se casar ou não, e ela vai escolher por que ela quer casar ou não. Então, eu acho que essas mudanças, elas já trazem toda uma outra ótica para a lógica de casamento e para a forma como o casamento foi se construindo. Entretanto, parece que o formato do casamento, ele continua sendo reproduzido. Ele continua igual. Embora tudo tenha mudado, a sociedade mudou, os motivos mudaram, tudo mudou, mas na prática, é como se tudo continuasse igual. Porque para mudar, precisa também de um esforço de acordos novos serem estabelecidos. E não vejo essa mudança de acordos novos, porque é muito fácil você reproduzir. É como se tivesse um modelo piloto, sabe? Assim, um modelo piloto da vida, assim, um projeto piloto. Esse aqui dá certo, ó. Se você casar, se você for esse tipo de mulher, se você for esse tipo de homem, se vocês tiverem tantos filhos, vamos seguir isso aqui para todo mundo ficar direitinho. É a questão da disciplinar os corpos, que o Foucault já falava. Então tá todo mundo no lugar certo que tem que estar. Acho que isso ainda é muito forte, embora tenha tido muitas mudanças, ainda é difícil para a mulher se inserir na vida e como uma pessoa digna de respeito fora do matrimônio e da maternidade. Sim. Ainda é um caminho, Sim. né? Muito, não é um caminho fácil, mas é um caminho construído, como se isso já te desse ali alguma certeza de que você vai ser bem-sucedida. Quantas vezes isso traz quando alguém está casado, aí você pergunta, chegou uma pessoa que você não vê há muito tempo, e aí, casou? Por quê? Porque se você não casou, a sua vida não andou. O casamento é nesse lugar da vida andar. Andar para quem? Eu achei engraçado que essa semana mesmo uma paciente falou assim, que ela estava conversando com o marido sobre isso, ela falou assim, fulano ficou encalhada. Aí o marido falou, aí ela falou assim, encalhada? Tem muita gente encalhada no casamento. Olha, muito bom. Eu achei isso maravilhoso, porque o que é ser encalhada? O encalhada pode ser justamente estar encalhada em uma relação. E não estar sozinha, que é o estar encalhada. Então, de tudo que você trouxe dessa construção social, também é muito importante a gente lembrar que tudo isso é construção. A gente fala tanto essa palavra aqui, que nem sempre casamento foi assim, como antes a gente falou, né? Essa questão da organização, essa troca de bens e a mulher também como uma mercadoria, começa daí. Sim. Essa troca é a minha mulher, é a minha posse, é a minha propriedade. Quantos homens se orgulham, né? A minha mulher faz tal coisa, é como se fosse um prestígio para ele também, falar dessa mulher que é dele. Os homens têm as carreiras dele, as mulheres estão por trás, como uma auxiliar, fazendo todo o serviço para eles conseguirem chegar onde eles chegam. Se a mulher tenta o mesmo, ela não está fazendo o papel de mulher. Então, a Beauvoir falou muito disso, né, do destino à situação, então, o destino da mulher, matrimônio e maternidade. Mas hoje a gente pode falar, que ela trouxe muito bem isso na época dela, né, da situação, do que esse contexto diz sobre essa mulher, do que hoje é possível fazer que antes não era, do que ela pode ter a noção de que ela pode fazer que antes ela não podia nem ter a noção, porque não tinha abertura para isso. Então, acho que quando você fala dos casamentos hoje, né, tentarem seguir o mesmo padrão, e talvez aí esteja também um ponto importante de por que parece que é tão ruim para uns, mas todo mundo quer entrar? É como se estivesse naquela água fria, vem que tá quentinha, mas todo mundo tem que ir, porque, mais uma vez, Gabi, o diferente incomoda também. Uma pessoa que fala que ela não quer casar, ela tem algum problema.
E talvez esse problema seja a transgressão que outras pessoas gostariam de fazer e não tem coragem, né? Então, é uma denúncia ali também, né? Um sistema, né? A pessoa que talvez não queira casar. Mas eu acho que disso, assim, trazendo para essa lógica, né, do casamento, a gente perguntou inicialmente, né, o casamento acaba com a relação, né? Por quê? Porque a gente escuta muito isso. As pessoas, elas estão no relacionamento e elas entendem que a tendência natural é isso se tornar um casamento, né? Se casar. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas falam que casamento é uma coisa difícil, casamento é uma coisa que é problemática, que, né, não é fácil viver o dia a dia e que tem muita gente que fala assim, não, não casa não. E aí, ao mesmo tempo, fala que não, mas tem que casar. Então, assim, como é isso, né? O casamento acaba com a relação, por quê? O que acontece no casamento, o que muda quando o relacionamento ainda não é um casamento, para quando ele passa a ser o casamento, que pode acabar com a relação? E eu acho que a gente traz isso muito num questionamento sobre quais são as mudanças que fazem com que essa relação mude. O que faz a relação mudar? Será que o que muda é o fato de você sentir que você já conquistou? E aí já tem uma garantia nessa relação? Garantia de quê? O fato de você já estar vivendo com a pessoa sob o mesmo teto, ou você ter um contrato assinado com a pessoa, faz com que você já esteja seguro o suficiente para não se importar mais com essa relação? Enfim, levantando perguntas aqui. Não, e é muito interessante pensar nisso, porque assim, quando eu falei no início também de que é uma relação, né? Tem uma diferença de um namoro para um casamento se a gente pensa nesse modelo de casamento dos dois morando juntos. Sim. Mas também pode haver várias outras formas de casar que não seja morar junto. E que para muita gente pode funcionar. Abrindo um parênteses, né? Você vê que eu gosto muito de falar da minha vida, né? Mas abrindo um parênteses, eu acho maravilhoso o meu pai, que assim, é uma pessoa que viveu em outra época, né? Meus pais são separados. E aí ele tem um relacionamento com uma pessoa há, sei lá, mais de 15 anos. No início, nos primeiros anos, eles tentaram morar juntos, casaram, né? Moraram juntos e perceberam que a relação não estava fluindo dessa forma. Eles acordaram de cada um ficar na sua casa para fazer uma experiência e a relação flui super bem. Será que se eles tivessem mantido da forma que tem que ser, os dois na mesma casa, ali, essa relação teria acabado? Então, às vezes, as relações acabam não porque as pessoas não se identificam, não se querem bem, não gostam uma das outras, mas porque não tem acordos, porque tem que ser de determinada forma. Então, acho que também a gente pode abrir para outras formas de haver casamento. Mas pensando nesse casamento, modo tradicional dos dois morando na mesma casa, tem uma diferença crucial de individualidade e individualismo. Que eu acho que quando as pessoas se unem, percebo isso da toda a religião, né? A questão da igreja também nesse matrimônio, de que os dois viram um. E aí, quando vira um, não tem individualidade. Quando vira um, alguém vai se anular para caber. E aí, sempre quando eu falo para caber, eu lembro da roupa tamanho único. Que é um tamanho único, é universal, é para todo mundo aquele mesmo modelo. E aí vai ter gente que não vai conseguir colocar aquela blusa tamanho único e não vai caber, mas aí a pessoa vai se apertar, a pessoa vai ficar mal, mas ela vai entrar naquele tamanho que é único, que é universal. Porque ela não vai conseguir imaginar que ela pode confeccionar uma blusa para ela, que ela pode usar um outro tipo de roupa. É isso que eu falei dos outros tipos de relações, né? Sim. Você sabe que eu lembrei de uma música, não lembro agora de quem é, a história de Lily Brown. Já viu essa música? Não. É uma música que ela fala assim, ela conta a história de uma mulher que era uma estrela, eu acho que ela era uma estrela, não sei se de cinema, uma coisa assim, e que aí ela se apaixonou por um homem e ele se apaixonou por ela, aquela estrela que ela era. E aí eles se casaram, viveram um romance, e aí a música vai contando que chega num momento que ela meio que deixa de ser estrela para caber naquela relação. Para caber naquela relação, ela precisa deixar de ser estrela. E quando ela deixa de ser estrela e cabe naquela relação, aquela relação acaba. Porque ela deixa de ser quem ela era, tanto para ela quanto para o parceiro também. Porque ele começa a não ver mais a mulher pela qual ele se apaixonou. E eu acho que a gente está falando muito disso. Porque a gente não está aqui com uma resposta para dizer que se casamento é bom ou é ruim. Porque não existe uma resposta, não existe um consenso para isso. Porque depende da história de cada um, depende do momento de cada um, depende do formato de relação, depende de muitas coisas. Eu acho que o que é importante, que é o que a gente está tentando fazer aqui, é abrir perguntas.
Eu acho que fazer esses questionamentos de será que toda relação precisa ter o mesmo formato? Será que todo mundo tem que casar em algum momento e morar junto? Até porque se a gente voltar na lógica dos casamentos tradicionais, não existe mais a necessidade de casar e morar junto. A mulher tem independência financeira, o homem também tem independência financeira, eles não precisam morar na mesma casa para poder dividir as contas e juntar bens, né? E aí a gente também tem uma sociedade que não tem mais essa lógica, como era lá, de famílias, né? De juntar as famílias. Então, assim, por que tem que ser aquele formato? Por que a gente não pode questionar o que faz sentido para mim? Até quando fizer sentido para mim também, porque não significa que se eu estou vivendo um relacionamento, morando junto, e eu começo a perceber que assim não está funcionando, eu não preciso acabar com a relação. Meu pai. Exatamente. E assim, só voltando um pouquinho, que eu vou pegar esse gancho seu, mas porque eu não concluí a individualidade e individualismo, né? O quanto a individualidade é você conseguir ser você estando com o outro, que é o que você, exemplo que você deu. Isso. Você não deixa de ser você para estar com o outro. Você é você, o outro é o outro, e vocês caminham juntos ali para o acordo possível, fala. Mas isso demanda que esse outro também aceite que você continue sendo você. Porque nessa história da música, depois a gente vai botar aqui qual é a música. Nessa história da música, talvez por uma lógica que pode ser uma lógica machista, não sei se era isso o contexto, mas né, possivelmente, ela não podia continuar sendo a estrela, ela não podia continuar brilhando para caber num relacionamento com o homem, né? Então, assim, ao mesmo tempo que ele era encantado por essa mulher não cabe dentro de uma relação. Gente, isso é maravilhoso. Então, assim, esse homem precisa aceitar que essa mulher continue brilhando e continue sendo quem ela é. Não, esse exemplo é maravilhoso porque ele precisa aceitar, mas ela não precisa que ele aceite. Para a relação funcionar, é legal que ele aceite, mas se ele não aceitar, ela também precisa entender o que ela vai fazer com isso. Exatamente. Né? Isso que é muito bom, assim, perceber. Porque senão parece que a gente está falando que não é isso, não é que ele tem que aceitar ou não tenha, mas o que ela vai fazer com isso, o que ele vai fazer com isso? Tem espaço para os dois brilharem na relação? Ou só um que tem que brilhar? Sim, né? Então, acho que a individualidade é isso, os dois conseguirem brilhar e curtirem esse brilho no caminho. Isso. E o individualismo só cabe um. Só eu. E aí eu quero fazer o que eu quero, o outro quer fazer o que ele quer, não tem relação. E o que a gente vê, Gabi, muitas relações não tendo uma relação. As pessoas estão juntas, mas não estão se relacionando, porque se relacionar exige entrega, exige abertura. O Martin Buber, ele vai falar desse entre, né? O eu não encontro com o outro e o outro não encontra comigo. Tem um entre ali que faz a gente estar junto. A parte mais importante da relação é esse entre. Eu tenho um monte de coisas minhas, ele tem um monte de coisas deles, ela tem um monte de coisas delas, né? Ele, ela. Mas o que é entre esse que a gente vai construir? Eu estou disposto a construir esse entre? Ele está disposto a construir esse entre ou ela? Essa disposição, ela é muito também confundida com uma permissividade, com eu aceito tudo para estar com o outro, porque eu estou disposto a estar com o outro. Não, acho que a disposição ela vai para um outro lugar. Eu estou disposta a ser quem eu sou, mas também a aceitar o outro ser quem ele é. Eu estou disposta a ver quem o outro é, para ver também se eu gosto disso, e se a gente tem como construir algo a partir disso. E pensando a longo prazo, uma relação que dura tempo, ela também é uma relação em que há transformações ao longo do tempo. Eu e o outro mudamos, não existe. Eu não vou viver para sempre com a pessoa que eu casei. E isso é tão comum, né, a gente escutar assim, você não é mais a mesma pessoa. E assim, que bom. Exatamente. Assim, eu acho que o grande ponto é que a gente volta para a lógica do casamento como eterno, né? Como uma premissa de que para dar certo precisa ser eterno e de que a eternidade é uma obrigatoriedade, né? Porque assim, se eu estou numa relação em que o outro mudou ao ponto de a gente não se encontrar mais, essa relação talvez tenha chegado ao fim e é isso acontece, isso faz parte da vida. Agora, se eu estou numa relação em que o outro mudou e a gente continua se conhecendo, a gente vai se conhecer de novo, e aí olha que legal isso aqui que a pessoa agora é, que ela não era antes, e aquilo ali vira, inclusive eu acho que a dinâmica é essa, né? A ideia é que seja esse fluxo de mudanças e tudo. E se a gente continua tendo os mesmos objetivos ali, mesmo no sentido de se encontrarem, a relação pode continuar com pessoas que não são mais as mesmas pessoas. Porque se você pensa numa pessoa, sei lá, vamos dizer que se casaram aos 20 e poucos anos, se aos 40 forem as mesmas pessoas,
né? Algo ali, alguém não caminhou na vida, né? Eu entendo que alguns valores, talvez, né? Os valores talvez sejam importantes. Objetivos de vida, talvez também, se eles se desencontrarem, pode ser que faça os caminhos irem para caminhos diferentes. Mas isso não significa que a pessoa não pode mudar, né? E isso é tão interessante. Muito interessante, porque também abre vários caminhos. A gente só vai abrindo a janela sem fechar aqui, isso é maravilhoso. Por quê? Tem a parte do, nossa, ele mudou muito, ela mudou muito, de ser algo que realmente ao longo da vida vai mudando. E também, às vezes, aquela pessoa sempre mostrou isso e você não conseguia perceber. Tem esses dois lados. É verdade. Porque muitas vezes você se relaciona muito com você. A relação não acontece porque você está o tempo todo no que você supõe que o outro faça, que o outro seja, que o outro sinta. E aí ninguém conversa. Então, quando você olha, cai a máscara e você fala, caramba, é isso? Você toma um susto e fala que aquela pessoa, ela inventou, ela te manipulou. E muitas vezes não. Ela estava mostrando tudo aquilo ali e você não conseguiu enxergar por toda uma idealização que eu estudando vínculo, eu fiquei bem assustada, porque eu percebi que a gente fala tanto da idealização, que a gente tem que ver o real mesmo, a realidade, olhar para a pessoa como ela é. Por outro lado, não dá para construir vínculo sem uma idealização e sem uma imaginação. A coisa não vai para frente. O problema é o quanto isso perdura, né? Porque, vamos lá, Gabi, acabei de conhecer o cara, eu vou falar assim, olha só, eu odeio tal coisa, nem adianta vir. Não dá, você não vai fazer isso. Você espera, tem um tempo para você ir ficando mais à vontade para mostrar o que você gosta, não gosta, e até para se descobrir nessa relação. Então, essa imaginação, esse olhar para o outro, imaginar coisas, ele imaginar de mim faz parte. O problema é o quanto eu levo isso para a vida e acredito que, ele não está mostrando isso ainda, mas ele vai mostrar. Não é bem assim, mas ele vai mudar. Quanta gente casa acreditando que a pessoa vai mudar. Que quando casar vai mudar. Tá, vai mudar, mas será que vai mudar da forma que você quer que ela mude? E será que o outro sabe o que eu espero dele? Porque às vezes você fala pro outro o que você espera dele. Alinhar essas expectativas na relação eu acho muito importante. E eu vou jogar para você, mas trazendo o porquê. Por que não foi isso? Mas que foi um gatilho pra gente pensar nesse tema. Foi o vídeo da Luana Piovani falando que, uma pessoa perguntando a ela, você casaria de novo? E ela fala, não. Mas por quê? Porque o meu desejo vem da falta. Coloca um morango na frente todo dia. Eu vou enjoar do morango, eu vou querer um kiwi. E eu achei isso maravilhoso para a gente refletir. Que primeiro é muito reducionista. Você também coloca a relação como só o sexo fosse o importante da relação. E aí, realmente, vai ser complicado você estar com qualquer pessoa de uma forma mais longa. E, por outro lado, vem essa lógica que você trouxe de que a pessoa é a mesma. O morango que está na geladeira, até o morango vai mudar de um dia para o outro. Ele pode ficar mais azedo, mais doce, ele pode apodrecer. Ele não vai ser o mesmo. As pessoas, muito menos. Sim. Então, a gente já tem a noção de que a pessoa é o que a gente sabe que ela é e acabou. Você não fica com aquela pessoa para sempre. Porque você não é aquele para sempre, né? Eu quero até pontuar, para deixar claro, eu achei a fala da Luana muito problemática. Essa fala, na minha escuta, é uma fala muito problemática, porque, primeiro, ela parte de um princípio de uma idealização que não suporta a realidade. Eu acho que a gente parte do princípio, né, toda essa lógica do vínculo, e é isso, a gente, para se relacionar, a gente precisa idealizar algo, mas para a relação continuar acontecendo, o vínculo continuar existindo, você precisa suportar o momento que a realidade chega. Porque é isso, a pessoa não é o que a gente idealizou o tempo todo, Nem né? a gente é o que a gente idealizou, gente. Exato. Então, quando existe esse lugar de precisar da falta, eu acho que é um outro ponto, que é a forma também como a gente é criado, a sociedade, a cultura cria a gente para ser movido pela falta, né? E eu acho que quando a gente não se apropria, porque a gente está falando de adultos, a gente não está falando de crianças e adolescentes, movidos pela falta e que só se interessa quando não tem. A gente está falando de adultos que, quando se apropriam de uma vida e estão, inclusive, no momento da vida, capazes de escolher um casamento, é o momento em que, talvez, assim, eu acredito que ali é o momento de ter uma consciência de que é uma escolha e que vai estar uma realidade dentro daquilo dali e que essa falta ela não vai existir o tempo todo. E aí eu acho que entra muito nisso que você trouxe, assim, né? De que a lógica de que a pessoa vai ser sempre a mesma coisa, de que eu vou enjoar de ter aquilo, e aí ela fala que ela perde a libido.
né? Ela fala assim, eu não tenho libido, eu tenho a pessoa todo dia, eu não perco a libido. Essa fala é uma fala muito complexa. Por quê? Primeiro porque reduz a relação, né, a algo que talvez a relação não seja só isso, eu acho que isso é muito, dá até outro Se é importante ou episódio. não para quem, né? Se há Exatamente. relação sem sexo, sem amor, Exatamente. enfim. Eu acho que dá outro episódio, porque assim, casamento não é só sexo, né? E assim, o que é o sexo dentro do casamento, enfim. Mas eu acho que quando você reduz essa lógica de que eu só me interesso pelo outro quando o outro me falta, eu não sei se você está nem lidando com a pessoa, né? Que lugar é esse que você coloca esse indivíduo em que ele precisa estar ali para atender, né, ao meu desejo, ou enfim. Uma mercadoria e é objetificação mesmo. E a relação não acontece se alguém é objeto. A gente já entendeu isso ao longo da história, com o machismo, com a mulher sendo colocada nesse lugar de objetificada mesmo. Então, se eu olho o outro como objeto para me servir, realmente eu vou precisar trocar de objeto a cada semana. Sim, sim. Eu não consigo lidar, eu não consigo ter nenhuma relação duradoura nem comigo. Nem comigo. Eu acho que isso é problemático e aqui é bem importante a gente falar que não tem nada contra a Luana Piovani, é a fala dela. E assim, é legítimo o que ela pensa, o que ela sente, o que ela vive, ela tá falando dela. A gente tá trazendo isso para trazer um exemplo e problematizar. E assim, é um recorte de uma fala também, né, gente? Foi um recorte de uma fala que a gente pegou para usar mesmo como porque é algo muito comum, né? A gente escuta muito isso mesmo. Sim. E a ideia de eu vou ficar com uma pessoa pro resto da vida. Eu acho que assusta todo mundo, se você for pensar resto da vida. Mas também eu fico pensando, o que é resto da vida? Eu posso morrer hoje? A gente tem uma ideia muito do controle de que eu sei que o resto da minha vida vai ser quando eu tiver 100 anos eu vou estar com essa pessoa. Eu posso morrer, a gente não sabe que resto da vida é esse. Para começar, a gente não sabe que resto da vida é esse. Outra coisa, se eu estou com uma pessoa e me assusta o fato de ficar com ela enquanto eu viver, eu também acho problemático, porque eu já estou dizendo ali que tem alguma coisa que eu acho que eu não aguento, que eu não suporto. Acho que a gente tem que se ouvir nesse lugar também. Entrar numa relação sabendo se é para sempre ou não, ninguém sabe, a gente pode imaginar. Amor é um sentimento, mas também é uma ação. Bell Hooks já vai trazer. Eu tô Bell Hooks na minha cabeça aqui. Então, quando a gente vai falar de um amor como sentimento, a gente não pode falar que vai ser para sempre. Como a gente fala de uma ação, também não, mas a ação parece que ela requer um esforço que eu posso até fazer durar para sempre, porque vai depender de esforço meu. O sentimento não. Então a gente já pega aí o amor de uma forma diferente. Eu estava falando do negócio, mas me veio aqui agora, acho que não pode fugir, também isso na nossa cultura. Do amor à primeira vista, do amor sem esforço nenhum, eu falei esforço, me lembrou disso, do amor que acontece, que as almas gêmeas se encontram e vivem felizes para sempre. Isso não existe. E o amor exige sim esforço, pra caramba. E o esforço, eu não estou falando de ninguém se anular, de sofrer pelo outro. É o esforço de entender o outro, é o esforço de muitas vezes se entender nessa relação, de dar um passo atrás para saber quem eu estou me tornando a partir dessa relação, quem eu sou quando eu me relaciono com esse outro, quem esse outro também tem me tornado. É tanta coisa envolvida que não dá para dizer que é uma mágica da vida que só acontece. E eu acho que aí está um problema também, que quando as pessoas veem qualquer probleminha na relação e tem a idealização de que é alma gêmea, já percebe, a gente não é alma gêmea não, porque a gente está discordando isso aqui, mete o pé que minha alma gêmea deve estar me procurando, eu estou perdendo tempo com você. Sim. E eu não tenho certeza se foi aqui que eu vi, mas enfim, vou dar nome, mas pode estar errado. Eu acho que foi o Woody Allen, né, que é o diretor de Vicky Cristina Barcelona. Eu acho que é Vicky Cristina Barcelona, pode não ser, enfim. Mas alguém aí em algum filme disse que o amor romântico é o amor não realizado. Porque o amor que não se realiza, esse amor à primeira vista, ele é um amor de um instante. Ele é um grande amor, mas ele precisa acabar ali. Porque se ele continuar acontecendo, ele vai deixar de ser aquilo ali que ele parecia ser. Então, eu vejo também muitas pessoas presas em amores que não aconteceram, idealizando o que esses amores poderiam ser se eles tivessem acontecido. Amores antigos, amores da adolescência, enfim. Mas é porque eu amei, aquela pessoa foi o amor da minha vida e a gente se desencontrou, e aí a relação não aconteceu, e aí aconteceu isso, aconteceu aquilo.
por isso que continua sendo esse amor romântico, essa idealização do amor, porque não se realizou. O amor que se realiza na prática, no dia a dia, que acontece, que é uma relação, ele é dinâmico, ele tá em movimento, e ele não é romântico. Não. Mas ele pode ser amor, e pode ser muito bom. Isso. Justamente porque é o real, é o possível, é o que acontece. E é muito legal pensar nisso, porque quanta gente não viveu um amor lá na adolescência, que era proibido, e fica com isso ali como se fosse realmente a referência da vida de que ninguém vai suprir aquilo que aquela pessoa, aquele frio na barriga, aquele êxtase que aquela pessoa me trouxe. Porque realmente aquilo não tem como perdurar, gente. Talvez o que... tentando, não estou significando por ela, mas aqui trazendo para problematizar o que a Luana Piovani traz, é justamente esse desejo pela falta, nesse sentido de, se eu não sei que vai estar ali, eu quero aproveitar, porque essa pessoa pode ir embora amanhã, ou porque ela não vai estar aqui mais, e sabendo que ela está ali, eu não aproveito. Mas quem que me dá, que segurança é essa que essa pessoa vai estar ali sempre para você? Exato. Esse casamento não dá segurança nenhuma disso. Segundo, eu acho uma visão reducionista porque a vida não é só o casamento. E já vejo aí também uma questão. Muita gente que casa se coloca nesse casamento como o único lugar daquela vida, não tem mais amigos, não tem mais outras funções. Se anula no casamento, fica uma ilha, fã-ilha, sabe? Família. É a minha família, é a minha ilha. E aí realmente isso começa a enjoar, porque, eu preciso de outras relações também. Para essa relação ser interessante, eu preciso ter outras. O que eu converso com as pessoas que estão ali se a gente só está junto o tempo todo? O que eu trago da minha vida? O que a pessoa traz da vida dela? O sexo também é essa conexão de vidas diferentes. Gente, se não tem o diferente, não tem relação. A relação só acontece com o diferente, né? Então, eu acho que é bem interessante essa ideia do maravilhoso, do frio na barriga e da intensidade. O amor e o casamento e o relacionamento também, parece que tem que estar à flor da pele o tempo todo, né? A calmaria é tediosa. Isso. Será que a calmaria é tediosa? Será que se está tudo muito calmo é porque o relacionamento não está bom? Eu acho que o adulto, que é adulto em sua vida, vamos dizer que na plenitude de adulto, ele vai gostar da calmaria. Porque ele vai ter um monte de coisa para fazer na vida. Ele não vai ter nem disposição para amoroso. Exatamente. Não dá, né? A vida precisa ter algum sossego. Então, assim, eu acho que entra nisso. Assim, a gente está falando, não é de idade, né? A gente está falando de maturidade emocional, de funcionamento psíquico também. Então, assim, várias coisas. Autoconhecimento. Autoconhecimento e tudo isso. E, assim, a gente tem também uma cultura de pessoas que se casam muito jovens, né? Então, assim, o quanto essa pessoa também talvez nem tenha tido a oportunidade de experimentar quem ela é na vida, de concluir o que ela acredita, sabe? O que ela quer do mundo, o que ela vê realmente. E ela já entra numa relação achando que a relação é aquilo ali que disseram para ela que é. Ela também não teve nem a oportunidade de experimentar. E aí ela vai para aquilo dali com uma ideia, às vezes se frustra, enfim, né? É um caos que acaba acontecendo. Mas isso que você estava falando de mudança, né? De família, ilha, enfim... Eu lembrei porque eu acho que a gente volta lá para o que você estava falando da individualidade. Porque uma pessoa que vive para o casamento, ela vive só aquela relação, ela vai se tornar uma pessoa tediosa, vamos dizer assim, dentro daquele relacionamento. Porque ela não traz nada, ela não tem movimento, ela não tem vida. Então, assim, acho que o relacionamento, ele precisa desse movimento de os dois terem vidas fora da relação, de trabalho, de, né, amigos, enfim, de fazer coisas que projetos individuais também. Projetos individuais, exatamente. Que não são só na relação, porque senão vai ficar, quando eles se encontram, eles não vão ter assunto para falar, assim, vai ficar, se eles não tiverem esses movimentos todos. E aí eu acho que, assim, né, é problemático pensar que precisa ser novo sempre, mas também acho que é importante pontuar que se a pessoa não tiver movimento, né, perde tudo. Acho que aí, voltando a falar do que eu falei da história de Lily Brown, né, perde ali a essência, perde quem a pessoa é, perde ali acho que perde o outro. Você não está se relacionando mais com o outro. Porque você também se perde. Sozinho. É isso, está se relacionando consigo. E quantas vezes a gente quer ver a gente no outro?
A gente busca o que a gente acredita e quer que o outro resolva aquilo. Eu tenho um exemplo maravilhoso de Dia dos Namorados, de uma pessoa que ela esperou ele levar ela no lugar que ela achava que ele sabia que ela queria ir. É Como muito assim? comum. Como assim? E ele não levou, e ela queria ir num lugar de pastas e tal. Ele foi até um lugar de pastas, foi uma pizzaria, enfim, foi completamente diferente. E ela ficou magoada com uma coisa que ele nem sabia que ela estava magoada. Ele não adivinhou, cara. E por que que ela não falou o que ela queria? Isso. Então, esse supor, mas o quê? A mágica da idealização é que o outro sabe o que eu sei, o que eu quero. Por quê? Porque ele me ama, porque a gente é alma gêmea, então ele sabe o que eu quero. Então, não, o outro é um ser humano que tem os desejos dele, que se você não falar, ele vai fazer também o que ele acha que você vai querer. Ele também, eu quero. Eu tô levando, ela não falou nada porque ela também quer. Ele poderia perguntar? Poderia, mas será também que essa pessoa iria dizer se ela poderia até se sentir ofendida. Você não sabe o que eu quero? Então, isso eu vejo nas relações, é um exemplo prático, mas eu vejo muito. Também, Gabi, que você está falando, né, do exemplo que você deu, da pessoa entrar, como a pessoa entra linda e bela, e a outra pessoa também entra linda e bela, e a relação vai minando muitas vezes. Essa relação que te mina não é uma relação saudável. Porque uma relação saudável, os dois brilham. Se alguém tem que apagar o brilho para o outro aparecer, essa relação já não tá uma relação... E aí alguém tem que prestar atenção nisso. Mas o que acontece? A gente falando da nossa sociedade patriarcal, e aí de relacionamento hétero, mas pode também ser qualquer outro, porque os padrões vão aí se encaixando dentro das relações, né? A Valesca Zanello, ela fala, né, pesquisadora, ela fala que os homens aprendem a amar muitas coisas, e as mulheres aprendem a amar os homens. Exatamente. Então, essa pessoa que você trouxe, ela apagar o brilho dela, deixar de fazer o que ela fez, pode ter sido muito doloroso, mas ela entendeu que era parte do processo dela ter alguém. Para ela ter alguém, ela tinha que diminuir, ela tinha que ser menos. E a gente não pode mais aceitar isso. E isso eu acho assim, é claro que a gente abre aqui, cada um faz o que quer, mas eu acho que isso é tão cruel consigo, você ter que ser menos para se encaixar na vida de alguém, que você precisa repensar até que ponto isso vale a pena para ter uma relação. Eu acho que isso volta para o começo do nosso episódio hoje, em que, numa lógica tradicional, a mulher precisava do homem. Porque a mulher precisava do homem, porque se ela tem a família dela, quem sustenta ela é a família dela, ela chega numa idade que ela precisa se unir a alguém para sustentá-la financeiramente. Então, assim, essa lógica, a mulher hoje, ela pode trabalhar, porque não podia, né? Ela não podia ter os próprios recursos. Hoje a mulher pode. Mas essa lógica, ela se transformou. E aí, assim, se a gente não faz esse caminho de entender por que a mulher precisava se casar, por que a mulher precisava do homem, era por isso. Isso não precisa mais. Mas a gente tudo continua acontecendo como se essa fosse a necessidade. E se a gente percebe hoje que não é mais necessário, a mulher pode encontrar uma outra lógica no que ela quer para a vida dela. E ela não precisa necessariamente querer uma relação. Mas a gente tem essa sociedade patriarcal, machista, que ainda se constrói assim, apesar da gente estar aí com unhas e dentes lutando. Muita coisa já mudou, mas muita coisa ainda tem que mudar. Ainda é dessa forma, principalmente em cidades mais interioranas, né, que tem realmente aí lógicas que ainda não foram tão desenvolvidas nesse sentido. A gente percebe que a mulher continua não sendo ninguém se ela não tiver se casado. Então, se ela pode, e a gente já falou isso aqui nos primeiros episódios, eu falei isso até falando da minha experiência, que a mulher pode ter o maior sucesso econômico, financeiro, profissional, ela pode ser, assim, maravilhosa, incrível. Reconhecidíssima. Mas se ela não tivesse casado, tá faltando a coisa mais importante. Ela não é ninguém, ela não serve, ela vai ser coitada, olha lá, mas se dedicou tanto à carreira que não casou. Inclusive, o problema dela não ter ninguém vai ser ter se dedicado à carreira. Exatamente. Ela pensou tanto nela que ela não teve espaço para ninguém. Exatamente. E aí, assim, só indo um pouquinho mais longe, porque você falou antes um pouco da maternidade, eu acho que muitas mulheres já entenderam isso com relação ao casamento, muitas não querem se casar, enfim, né, já ressignificaram a lógica do casar. E aí, assim, hoje, de fato, penso eu, que o casamento é para quem quer se casar, para quem quer viver isso, sabe? Para quem tem esse desejo,
não é obrigatório a ninguém, a gente nunca foi, mas, né, enfim, hoje não existe nem a necessidade que existiu em algum momento. Mas até foi obrigatório já, né? Muitas pessoas não era casamento verdade. arranjado, enfim. É verdade, até foi obrigatório. Mas a lógica da maternidade ainda é muito forte no sentido de que se a mulher, ela pode até casar, mas se ela não é mãe, ela não é legitimada. Então, casar não é suficiente. Não. Ela precisa casar e precisa ser mãe. Porque se ela não for mãe, ela não é suficiente. Então, muitas mulheres também que acabam entrando nesse contexto de se casar para ser alguém e de ser mãe para ser alguém, porque casou e aí, gente, ainda não tá bom não? Ainda vocês querem mais de mim ainda, né? Esse querem mais de mim também eu acho que é interessante, porque assim, eu ainda não atendi a expectativa do mundo a meu respeito, e aí quem é o mundo, né? É a família, é a si mesma, né? Eu ainda não sou alguém. E o que é ser alguém? O que eu faço com isso também? Porque ser alguém para uma mulher parece que é se preencher do outro. Isso. Se eu me preencho de mim, eu não tenho valor. Se eu me preencho do outro, se eu me dou para o outro, a questão da doação é muito forte, né? Uma mulher que se doa para a carreira, ela é egoísta. Ela é uma megera, né? E é interessante olhar que dá para ser feliz casando, gente. Isso. Eu sou casada, eu sou feliz. Isso. Mas acredito que a gente tem que mudar um pouco a noção do que é a relação. Claro que cada relação é única, mas assim, se a gente for querer reproduzir o que já vem sendo já mostrou que não dá certo, o que é o tradicional? Há uma hierarquia. Isso. Tem alguém no poder. A Beauvoir, Simone de Beauvoir, ela enfatizou muito isso, né? O casamento como uma relação de poder. Então, se o relacionamento é uma relação de poder, onde há poder não há amor. Não há relacionamento saudável. Não tem espaço para os dois, né? Na mesma frase, na mesma casa. Então, o que é mudar essa relação? É uma horizontalidade. Nós dois somos uma equipe, é um projeto de vida juntos que a gente quer que dê certo. E que eu faço a minha parte e você faz a sua. Como que pode ser um mesmo sendo dois? Uhum. Como que eu posso continuar sendo eu estando com outro? Uhum. Acho que isso que é o básico. E isso a gente se perde. Eu me perco muitas vezes nessa, porque a gente vive nessa sociedade, então não dá para fugir disso. E a gente se cobra também, né? Quantas vezes... Gente, eu não sou obrigada a arrumar minha casa. Ele também mora na casa, ele é um adulto funcional, ele não tem nenhuma deficiência que limite... Ele pode arrumar a casa tanto quanto eu. Quantas vezes chega alguma visita lá em casa, ele com certeza não se incomoda com a bagunça, mas eu falo, não repara a bagunça. Por que eu falo isso? Esses dias me deu raiva de mim. Falei, ué? É como se fosse uma responsabilidade sua. Se eu tiver... Exatamente. Então, quanto a gente se trai nisso, porque a gente traz pra gente essa responsabilidade. Enquanto lá em casa não é assim que eu vivo, mas pro outro... Eu ainda mostro isso como se fosse minha responsabilidade. Sim. Então, acho que dá para ser feliz casando, dá para ser feliz solteira, dá para ser feliz num casamento dormindo em quartos separados, dormindo em casas separadas. É como vai funcionar para cada um. Cada um vai entender que essa relação é saudável. Mas o que eu acho que não dá para negociar é a horizontalidade. Inclusive, acho que é importante a gente colocar, né, que a origem dos relacionamentos abusivos, dos índices de violência contra a mulher que nós temos, é exatamente essa lógica de hierarquia no relacionamento, em que o homem, né, ele está num lugar chefe superior, de família. Exatamente, e que ele comanda, e que é ele que manda na casa, e que a mulher tem que obedecer, tem que servir, tem que se ocupar da vida dele, né? Acho que muitos problemas, muitos conflitos que existem em relacionamentos que têm essa dinâmica é de quando a mulher deixa de fazer algo que o homem esperava ou acha que é obrigação dela de fazer para ele. E isso se torna um grande problema a ponto de acontecerem violências dos mais diversos tipos dentro do relacionamento. Então, a gente pensar a relação de maneira horizontal, eu acho que é um primeiro passo assim, essencial para pensar um formato de relação saudável que possibilite uma vivência conjugal de dia a dia em que existe individualidade, em que existe a relação e existe cada um também podendo ter os seus projetos, que faz com que essa relação seja interessante, porque cada um tendo os seus projetos, a gente vai querer
chegar no final do dia, escutar o que o outro tem para me contar, e eu quero contar, e a gente tem diálogo, e a vida está acontecendo, e não uma lógica de previsibilidade, porque o outro está sob o meu domínio, e aí ele está ali sempre me esperando, né? Então eu não preciso, eu já sei tudo, não quero nem ouvir. Essa é a verdade do que a gente tem nas relações que tem hierarquia. Ah, não quero nem escutar, tá falando, que saco, tá aqui falando, né, da vida dela, um monte de coisa chata. É isso que a gente vê nos relacionamentos que tem hierarquia. Então, acho que pensar isso é pensar um outro formato de relação para começar. Então, quando a gente, voltando só lá no inicial para a gente resgatar, quando a gente fala se o casamento acaba com a relação, que casamento é esse? Que relação é essa que a gente vai fazer, vai chegar nessa conclusão de que se torna insustentável? Sim. E o casamento pode acabar com a relação, como não casamento também pode acabar com a relação. Depende da forma que cada um vai lidar com isso. Você falando me veio aqui, nossa, uma lembrança na minha cabeça, lidando com individualismo, que eu achei maravilhosa, porque eu namorei 10 anos, e tô casada há 8, então tô 18 anos. E aí, depois daquela questão de não querer botar aliança e tal, eu fiz terapia, entendi que relação é essa que eu tinha e que a minha vida poderia ser diferente. Eu não precisava reproduzir o que meus pais reproduziram, o que minha família reproduziu, ou o que a sociedade falou que é certo. Então, meu relacionamento tem acordos que são possíveis para os dois. Mas antes de casar, a gente namorando, eu lembrei dessa questão da individualidade, que eu acho que é muito legal. A gente estava num show de Lulu Santos. Numa exposição aqui de Campos, né, da agropecuária, e a gente se perdeu. E aí a gente se perdeu, eu encontrei outras pessoas, amigas, não fiquei sozinha, tal, tava lá, mas tava naquela assim, caraca, caramba, que chato, a gente se perdeu, um show que a gente gosta. Quando começou o show, eu não consegui curtir o show direito, porque eu fiquei naquela assim, poxa, eu queria estar com ele, curtindo o show que a gente gosta. Daqui a pouco, sei lá, umas 4 músicas, aparece Davi no telão, cantando como uma onda no mar, no telão. Ele se perdeu de mim e simplesmente, ele também deve ter ficado, sei lá, preocupado, mas ele foi lá pra frente e curtiu o show dele. Maravilhoso. E aí, quando eu vejo aquela pessoa no telão, me deu um misto de raiva, de ódio, eu ri ao mesmo tempo, de assim, cara, é isso. É um show que a gente queria curtir junto. A gente se perdeu, ele curtiu a vibe dele, eu posso curtir a minha, depois a gente vai se encontrar. Sim. É demais ele aparecer no telão lá na frente? Acho demais. Sem não precisava. Até porque eu pensei assim, eu podia estar lá também. Exato. Mas eu acho que isso caracteriza e exemplifica muito essa questão da individualidade. Ele poderia ter ficado o show todo me procurando, eu ficado o show todo procurando ele e ninguém ia curtir o show. Por que a gente não pode curtir e depois se encontrar? Eu acho que isso fala de um tema que eu vou deixar uma deixa para a gente falar em outro episódio, que é sobre relações, que aí não são relações amorosas. Porque eu fiquei pensando aqui, se vocês não fossem um casal, isso também podia ter sido problemático, mesmo não sendo um casal. Assim, não foi, né? Mas poderia ter sido. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não têm dificuldade de entender essa possibilidade do outro viver independente de mim. É como se o outro seja, se são amigos que estão num show, e aí a pessoa tem que viver, sabe, comigo, e ela tem que ser minha parceira. E aí, assim, eu acho que, no fim das contas, a gente chega num lugar de uma sociedade que não estimula as pessoas a serem autônomas. É uma sociedade, uma cultura, né, assim, que estimula a gente a ser dependente, a sempre precisar de alguém para tudo. Sim, eu não posso ir no médico sozinha. Essa semana uma paciente falava disso, que se a pessoa vai ao médico sozinha, nossa, tadinho, foi no médico sozinha. Gente, mas e aí, o médico não é para ela? Exatamente. E aí essa ideia de muito sofrido quando a pessoa faz coisas sozinha, quando o outro vai lá e se diverte, e se você não estava se divertindo, sinto muito. Você podia também estar se divertindo ali. Podia. Exatamente. Eu acho que é um tema. Tanto quanto, porque eu não estava lá na frente do telão. Você não teve oportunidade. Mas é muito legal essa deixa que você trouxe para a gente pensar no outro episódio, porque não tem lugar para um no restaurante, no bar. Sabe onde que é o lugar para um? Eu vivi isso lá na Argentina. É o balcão. É no pub. O balcão, porque você pode interagir com outras pessoas. Mas e se eu não quero interagir com outras pessoas? Eu saí para sentar numa mesa sozinha, tem que sentar numa mesa com 2 lugares, que às vezes pode até prender para 2 pessoas, enfim. Acho que vai uma dica para as pessoas.
faça lugares para uma, ou lide com a pessoa ficar sozinha na mesa de dois. Porque também eu fico assim, tá esperando alguém? Não. E vou te falar mais uma coisa, sempre que a gente fala de relacionamentos, o nosso episódio fica longo. Fica, mas tá acabando. Mas esse ponto é interessante, porque assim, é essa a ideia que faz com que as pessoas não consigam se ver sozinhas na vida. Porque tudo é para dois, pelo menos. Então, assim, eu vivi muito tempo solteira e os meus amigos, né, todos em geral, se relacionavam com outras pessoas. E quando você é solteiro e tem amigos que são casados ou namoram, você fica mais sozinho, porque as pessoas estão fazendo coisas com o casal ali, enfim. E aí eu me vi numa situação de, cara, se eu quiser me divertir, eu vou ter que fazer isso sozinha. Vou lá. Inicialmente foi muito difícil, porque era isso, eu sentia exatamente isso. Eu sentia assim, mas se eu sentar num lugar, primeiro eu sentia que qualquer outra pessoa que visse ia sentir que eu estava ali disponível para quem quisesse vir, que aí vem né? Eu sendo mulher, né? Mas também porque é isso, é estranho, é como se fosse completamente absurdo você fazer algo sozinho. E aí eu, né, tive outras oportunidades de experiência, de viajar sozinha, que inclusive eu acho que esse é um ótimo tema para a gente fazer também. Muitos temas surgindo falar aqui, sobre gente. viajar sozinha, porque a gente tem essa experiência e como isso é bacana, assim, é empoderador. Sendo mulher. E principalmente sendo mulher. E aí a gente começa a entender que quando você entende que você não precisa do outro para viver, você tem muito mais chance de se relacionar com o outro de um jeito muito melhor, muito mais saudável, muito mais interessante, de você continuar, inclusive, sendo a estrela dentro da relação e não precisando deixar de ser a estrela para a relação. Fernando Pessoa, né? Enquanto você não atravessar a dor da sua própria solidão, você não vai ser dois, você vai ser um, porque você vai procurar metade, porque você vai ser metade. Então, sejamos um. E isso linka com a Luana Piovani com o morango, porque realmente nunca é o mesmo morango, nunca é a mesma pessoa. E se a gente reduz a relação ao sexo, realmente não vai ter relação duradoura. E mais que isso, uma relação para ser também interessante, não precisa ser duradoura. Sim. Ela só precisa ser saudável. Sim. Né? Por último, eu acho que um tema também é o quanto as pessoas superestimam o sexo. Eu acho que esse é um outro tema. 3 temas já surgiram aqui. Tem mais dicas para deixar a gente mais confusa? O sexo é superestimado na sociedade que a gente vive, uma sociedade em que tem pornografia. Enfim, é muito tema, que a gente tem muitas ideias, mas a gente vai encerrar agora. E eu queria dizer que a gente está aqui com o mundo caindo em chuva, então se por acaso o som não tivesse ficado muito bom para vocês, a gente pede aí a compreensão. Porque está caindo muita chuva aqui nesse momento, mas a gente está aqui ainda assim, feliz, tomando nosso vinho e falando com vocês. Se inscreve aí no canal, gente, deixa seu comentário, curte, compartilha com quem você achar aí. E pode deixar dica de conteúdo também. Por favor. Temas que vocês queiram que a gente fale. Isso aí. Bora casar.